Bom dia, pessoal do canal, com vocês aqui mais uma vez, Solução Construções. Hoje eu tô aqui no contender aqui olhando um projeto aqui, galera, da obra que nós está executando. Aí a galera aí tem falado bastante, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente mesmo, em relação a pedreiro e engenheiro. Então, falando desse assunto aí, a galera tem mencionado bastante: engenheiro estudou, faz projeto, mas não faz casa. O pedreiro que não estudou levanta casa e o engenheiro não levanta. Então, galera, a questão disso aí, dando um exemplar aqui para vocês aqui, e falando sobre esse assunto aí, é o seguinte. Tô com os projetos aqui. Esse aqui é projeto do engenheiro. Para quem não sabe, eu sou mestre de obra. A gente posta vídeo muito aí no canal, dando dica aí para os pedreiros iniciantes. E já tem anos já que a gente vem nessa profissão. E já trabalhei com muitos engenheiros. A gente já tem uma carreira já que tem história. Então, sobre esse assunto aí, essa pergunta que a galera faz, é o seguinte, pessoal. Eu trabalhei em várias empresas aí, construtora. Então, devido a ser mestre de obra, sempre o projeto, trabalhei em parceria com o engenheiro. Sempre os engenheiros faz o projeto e entrega sempre para o mestre de obra. Se for uma obra grande, tem os pedreiros, tem os ajudantes. Sempre numa obra grande, vocês vão encontrar um mestre de obra. Que a função do mestre de obra é entender o que o engenheiro desenha e passa para os pedreiros, certo? Porém, a questão de construção de pequeno porte, de casa aí de 70 metros, eu já fiz muita casa de 70 metros, 71, acho que é no ano de 2001, 2002, a Caixa aprovava aí até 71 metros, acho que hoje diminuiu isso aí, não sei se é 58. Então nessa época, eu comecei a fazer umas casas aí para uma empresa que era casa de comercializar, casa de vender, que passava no financiamento. Então sempre essas casas tinham os projetos do engenheiro, correto? O engenheiro criava o projeto e assinava e a gente fazia. Então, devido a ser uma casa assim que a gente tinha uma turminha boa, a gente fazia essas casas muito rápido. 90 dias fazia uma casa dessa e começava outra. E nessa época, para explicar para vocês, o projeto era sempre quase idêntico. Tanto a ferragem, o lugar dos pilares, o que mudava nessas casas era simplesmente alguns cômodos só que mudava de lugar. Algumas tinham os corredores, outras não tinham. Uma era de 2 quartos, a outra de 3. Só que o padrão estrutural era sempre o mesmo, sempre repetia, sempre praticamente a mesma coisa, esse padrão de casa. Então teve vários pedreiros que, por fazer várias casas dessa, aprendeu com a experiência própria, com os conhecimentos. Tem muito pedreiro que é muito inteligente e já aprendeu como que era executado, como que era feito o andamento de toda a etapa da obra, por estar nessa área e sempre topar com os mesmos projetos praticamente. Uma casa de um padrão que não era um alto padrão, era uma casa aí de 70, 71 metros, vai acostumando com aquilo, vai lidando com o projeto, vai aprendendo com o próprio engenheiro, e no decorrer da experiência, o que acontece? Acaba que ele segue em diante e realmente faz a casa sem o engenheiro, mas não é porque não precisa do engenheiro, é porque o próprio engenheiro, no decorrer dos anos, já passou toda a experiência, de tanto ele ver o projeto dos engenheiros, que ele acabou que aprendeu. É uma profissão é uma experiência de vida. Ele foi aprendendo sobre ferragem, estrutura, FCK do concreto. Eu tô falando de um pedreiro experiente, galera. De um cara que já fez várias casas junto, de parceria com o engenheiro. Aí depois o engenheiro segue em frente para um lado, ele segue para o outro e ele faz sim a casa sem o engenheiro. Entendeu? E a questão do engenheiro fazer casa não é questão que ele não faz, é porque ele está em outra área. A profissão do engenheiro, gente, é criar, é desenhar, fazer cálculo, matemática, soma. Dificilmente você vai ver um engenheiro aí sair por aí pegando em colher de pedreiro fazendo casa. Isso aí ele não vai fazer isso não. Mas eu
devido ao conhecimento técnico, tem muitos engenheiros que eu conheci que faz também. Se fosse o caso de ter que fazer, faz a mesma coisa. Todos são profissionais, cada um na sua área, entendeu? Um depende do outro. Um exemplo, esse pedreiro que faz as casas, que eu acabei de falar que ele fez muitas casas 70 metros, ele segue em diante. Só que se um dia for fazer uma casa sozinho, ele vai precisar do engenheiro para criar o projeto, para dar entrada na prefeitura, para dar entrada na documentação, porque senão ele não consegue. Tem que ter o alvará da construção, que para isso precisa do projeto. Entendeu? É vice-versa. Tem que trabalhar junto, tanto um quanto o outro. Eu trabalhei na HZ Engenharia, então nós fez muitos predinhos de apartamento, de vender apartamento, prédio de 3 andares. Nós fez bastante, teve um bairro lá na cidade, lá de Patos de Minas, que a gente fez bem uns 8 predinhos desse padrão. E os projetos sempre foram os mesmos, a ferragem as mesmas, o padrão o mesmo. Então hoje eu também faço. Eu sou mestre de obra, mas a gente executa, porque a gente aprendeu com o engenheiro, entendeu? Mas faz sim, eu faço casa, eu faço prédio, eu faço qualquer tipo de obra, desde que seja uma obra que eu já fiz antes, entendeu? Tem que ter um antepassado aí, tem que ter uma que eu já fiz para repetir. A gente vai repetir a obra, entendeu? Um abraço pessoal do canal aí e até o próximo vídeo.